Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mais Saúde, da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. O programa Mais Saúde hoje vai falar sobre um tema muito interessante e uma coisa que muitas pessoas acabam se descuidando, que é a voz. E para falar sobre isso, a Ana Carolina Santos Oliveira, que é a fonoaudióloga da ACOM, é a segunda vez que vem ao programa, mas é um prazer sempre trazê-la aqui para que a gente possa levar dicas, né? Apesar de alguns assuntos as pessoas saberem e continuarem fazendo errado, mas é sempre importante a gente falar, até mesmo pelos trabalhos que o setor desenvolve e que enfim, é fundamental a ajuda de todos. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Paulo. Como você estava assim, apresentando inicialmente, hoje é a terceira vez, né, que eu estou aqui junto com vocês fazendo o programa e tendo a oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho, do serviço de fonoaudiologia desenvolvido na ACOM. E eu acho importante hoje a gente até assim tá iniciando, né, a parte da fonoaudiologia, iniciando agradecendo ao pessoal da comunicação da ACOM, agradecendo também ao pessoal do telemarketing que faz um trabalho muito bonito em parceria junto com o setor de fonoaudiologia, né, a respeito da captação das nossas laringes, que é uma campanha permanente, uma campanha que a gente faz todo ano na realização delas para beneficiar o paciente laringectomizado total. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer o pessoal do telemarketing, né? As meninas que fazem a captação e que fazem um belíssimo trabalho e me ajuda bastante, né? Em poder estar reportando essa laringe após a aquisição. Ok, e com relação a essas campanhas, né? Essas parcerias que tem com o telemarketing da instituição, né? Com a própria população, né? Que colabora, qual que é o perfil desses pacientes? Porque nós já tivemos, né? Outras campanhas com esse objetivo, né? Ele foi alcançado e qual que é o perfil desse paciente que utiliza da laringe ou que depende ou que passa por uma consulta nesse setor? Paulo, hoje nós podemos dizer que as campanhas é um trabalho que foi e vem sendo bastante efetivo, né? Graças às meninas da captação, que fazem um belíssimo trabalho, e também porque esse perfil dos pacientes são pacientes que passaram por uma cirurgia de laringectomia total. É uma cirurgia onde houve a retirada de todo o andar glótico, né? A ressecção total da laringe. Então, nós consideramos pacientes laringectomizados totais, pacientes que hoje, pós essa cirurgia, estão impossibilitados de utilizarem a voz para se comunicarem. Então, assim, na verdade, essa campanha é uma campanha bem específica para o paciente específico de laringe. É aquele paciente que perdeu a laringe, aquele paciente que está hoje impossibilitado de se comunicar com a fonte glótica, com a nossa fonte, né, sonora. Então, é uma laringe artificial ou uma laringe eletrônica, né, comumente conhecida como laringe eletrônica. E o perfil desses pacientes são pacientes laringectomizados totais, né? Então, o que acontece? Todo ano, nós lançamos a campanha, eu passo para as meninas do telemarketing, explico a importância da aquisição dessa laringe, falo sobre o paciente, sobre a vida desse paciente pós-laringectomia total, porque assim é muito comum o paciente, no momento do pós-operatório, se fragilizar. Nós nos fragilizamos quando estamos com uma gripe, quando estamos assim, né, com a voz alterada por uma rouquidão de uma gripe. Então, assim, esse paciente no pós-operatório ele fica frágil, porque a voz hoje, nós sabemos que nossa voz é o maior papel que ela tem é de quê? De se comunicar, né? Ela é um instrumento nosso de comunicação. Eu falo que a voz é fundamental no relacionamento humano. E o paciente nesse pós-operatório impossibilitado de se comunicar, impossibilitado de manifestar, de se expressar com os familiares, com os entes queridos, com as pessoas próximas, então eles ficam realmente fragilizados da impossibilidade. Como eu vou falar agora? Né? Porque assim, o cirurgião ele tem um papel de explicar a necessidade dessa cirurgia, da extensão dessa cirurgia, e o fonoaudiólogo tem o papel de explicar, de orientar como que vai ser esse viver com laringectomia. Então, é o momento onde eu me apresento como profissional, né, da voz, que vai estar reabilitando esse paciente, não necessariamente reabilitando a voz funcional anterior, e sim uma nova voz, né, uma nova adaptação, porque ela pode ser como voz esofágica ou como a laringe artificial. Então, assim, é passado para as meninas do telemarketing, né, o perfil desses pacientes, como que é essa cirurgia, o impacto, né, no primeiro momento para esses pacientes. Então, assim, elas ficam tocadas, sensibilidades e têm, né, também o conhecimento de entender a cirurgia, entender a realidade desse paciente para passar para as pessoas no momento que estão... conhecer alguns, né, também. Justamente. Mas o mais importante, assim, elas conseguirem entender a importância que esse aparelho traz para o paciente que está recebendo, né, esse aparelho num pós-operatório.
né? Assim elas vão ligar na casa das pessoas, chegar em cada um, sensibilizadas e também tentar tocar, né? Quem está recebendo essa chamada, que está prestativo realmente a doar e nos ajudar. Então nós temos muito que agradecer. Todo ano nós fazemos essa campanha, todo ano pacientes são beneficiados. Em média, que é uma curiosidade que as pessoas de casa também sempre mandam e-mail, sempre chegam esses questionamentos, né? Em média, quantas laringes? Normalmente são de 6 a 8 laringes por ano, tá, Paulo? Porque assim, esses aparelhos é em média R$2.000. Eles são bem caros, né? Exatamente. E nós sabemos... o paciente ele fica em definitivo também com aquele aparelho, né? O tempo que for necessário, o paciente fornece, né? O paciente, o que acontece? Ele usa o aparelho por tempo indeterminado. O aparelho, assim, é patrimônio da instituição, mas a partir do momento que a gente passa esse aparelho para o paciente, ele vai fazer uso por tempo indeterminado. Há também aqueles pacientes, Paulo, que assim, que recebem um aparelho, usam o aparelho por 2 semanas, por 3 semanas, às vezes até atravessa, assim, 2 a 3 meses e não consegue adaptar ao aparelho. Né? E o paciente ele tem esse compromisso, caso não haja adaptação com o aparelho, até retornando à instituição, né? Até me passando novamente esse aparelho para a gente estar beneficiando um outro paciente que venha ter a adaptação. Certo. E quando o paciente, por exemplo, ele não se adapta com a laringe, o que você fala de voz esofágica requer um treinamento, né? Que Exatamente. demanda uma persistência, né? Mas há pacientes que não se adaptam mesmo às laringes e preferem treinar e investir um pouco mais para ter essa outra forma de se comunicar? Sim, Paulo. Esse perfil de paciente existe, né? Lá no ambulatório mesmo, o que acontece? No pós-operatório, ele vem direto para o serviço de fonoaudiologia, como eu disse, para a gente estar fazendo a reabilitação. Então, assim, quando eu falo de laringe eletrônica no pós-operatório imediato, é porque é o recurso mais ágil, mais rápido para estabelecer uma comunicação desse paciente com o meio, né? E trazer ele uma reinserção social mais rápida também. Só que, infelizmente, o aparelho, ele é benéfico. Eu costumo dizer que é um excelente aparelho, né? É uma fonte sonora, assim, rápida e ágil para esse paciente que tem impossibilidade de se comunicar. Só que, infelizmente, por ser eletrônico, ele traz um estigma de uma voz robótica. Eu não digo robótica para os pacientes, mas é um som eletrônico. Então, alguns pacientes ficam receosos de estar se comunicando com ele e estar chamando a atenção de outras pessoas, né? Por mais que a gente sabe, assim, que é um aparelho que ajuda, que é benéfico ao paciente, que é uma reabilitação imediata, mas o paciente, socialmente falando, ele tirar do bolso uma laringe eletrônica, se comunicar no ambiente, desperta essa curiosidade de outras pessoas e muitas vezes as pessoas ficam olhando incisivamente para aquele aparelho, aquela voz eletrônica ali. Então, assim, dependendo do paciente, o perfil de um paciente mais tímido, mais acanhado, ele se fecha para o aparelho. Então, muitas vezes, assim, a queixa é, Ana, o aparelho, assim, é muito alto, o som eletrônico dele, chama muita atenção. Eu me sinto como um robô falando com o aparelho. Mas é aquilo que eu bato sempre na tecla, gente. Assim, o aparelho, ele tem um som, porque o aparelho ele não vai substituir as cordas vocais. E sim, é um aparelho que ele vai aclopar, né, na região submandibular e através das estruturas remanescentes vai transformar o quê? Aquele som eletrônico na palavra falada. Então tem que existir um som elétrico ali de fato. Porque assim, não existe mais laringe, não existe mais fonte sonora. O único som tem que realmente ser o som do aparelho. Mas infelizmente, alguns pacientes, e depende muito do perfil do paciente, né? Não é uma situação impositiva. A laringe eletrônica é a única forma de reabilitar um laringectomizado? Não, gente, não é. A laringe eletrônica é a forma mais ágil, mais rápida para reabilitar um laringectomizado total. E muitas vezes para suprir essa carência afetiva que ele tem nesse primeiro momento e diminuir um pouco essa ansiedade, essa angústia do paciente. Então a laringe eletrônica é um dos recursos de alternação de comunicação à laringe, mas não é a única. Nós temos a voz esofágica, que é uma outra alternativa, e nós temos também a fala bucal não sonorizada. Né? O paciente ele vai articular, movimentar bem os lábios, movimentar bem a língua e transferir o som, né? Para não ficar aquele ar saindo pela traqueia, porque o paciente fica com uma traqueostomia definitiva, ele vai transformar aquele ar que está aqui
e jogar, né, na cavidade oral e transformar aquilo num som. Não é um som sonoro, não é um som de uma voz, mas o ar com uma pressão, a pressão de língua junto com a articulação dos lábios, ele dá um som também. Então, assim, hoje, na condição assim, de fonoaudióloga e trabalhar diretamente com esses pacientes de ressecções cirúrgicas, né, de laringectomia total, é aquilo que eu falo sempre, não existe a melhor reabilitação para o laringectomizado total. Para mim, o meu papel na condição de fonoaudióloga é estabelecer para o paciente uma comunicação dele com o meio. Tem paciente que chega para mim e fala, Ana, eu não uso a voz esofágica, eu não uso a eletrolaringe, mas a minha esposa me entende, o meu filho me entende, eu uso a minha fala bucal, eu consigo direcionar esse ar, que desde o início a gente treina esse ar, e estou satisfeito. E a satisfação também é minha, porque o meu objetivo principal é fazer ele estabelecer uma comunicação com o meio, é ele se fazer entendido. Isso para mim é a melhor reabilitação, independente se é com laringe eletrônica, independente se é com a voz esofágica. É o paciente realmente se estabelecer com o meio, voltar com a sua autoestima, voltar com a sua independência, né? A capacidade, assim, de se comunicar, de se satisfazer diante, assim, da necessidade dele e ele poder passar isso para as pessoas. Essa, para mim, é a melhor forma de reabilitação. E com relação a essas pessoas, né, essas campanhas que são feitas, você disse que, em média, são 6 laringes por ano, né, que são distribuídas. Sim. Já teve campanha de 6 laringe. A nossa última campanha foram 8 laringes. Foram 8 laringes. Nós temos, hoje, no total, em banco, mais de 30 laringes, porque nós temos as laringes onde a ACOM faz a compra total, né, do aparelho, e também nós temos laringes de pacientes que já usaram o aparelho e a família depois trazem o aparelho pra gente, né? Existem algumas famílias que doam também, pacientes que, né, já foram a óbito, a família, ela doa para a instituição também, né? A família fez a compra, fez a aquisição particular e depois passa pra gente. Mas hoje nós temos em banco mais de 30 laringes, só que mais de 30 laringes, assim, não no banco disponível, viu, gente? Assim, em uso. E nós já estamos programando agora para maio, né, uma nova campanha, onde nós vamos tentar realizar a compra de mais 8 laringes, Porque sempre tem, sabe, Paulo, sempre tem o paciente na fila de espera. Porque o que acontece? O paciente, como eu disse, ele sai do pós-operatório, ele passa pelo serviço de fono, mas ele passa também pela assistente social, né? A assistente social, ela me ajuda muito, né, na questão, assim, de estar transferindo a laringe para esses pacientes. Então, assim, essa parte, assim, de estar registrando os pacientes, de estar organizando esses pacientes, né, tudo é com a assistente social e a gente tem o nosso controle também para estar passando essas laringes para esses pacientes. Bom, o assunto é legal, a gente tem ainda as questões que a gente quer ver a respeito da voz, dos cuidados básicos, né? O que fazer para não forçar, usar de forma consciente. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a Ana Carolina continua conosco no Mais Saúde, trazendo essas e muitas outras informações. Não saia daí. A ACOM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Oi, gente, eu sou o Tiaguinho e eu também sou parceiro da ACOM. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Nós somos o Detonautas e nós apoiamos a ACOM na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. Olá, eu sou o César Menotti. E eu, Fabiano. Nós também estamos com a ACOM na luta contra o câncer. Vamos junto. E novamente estamos juntos na luta contra o câncer pela vida. Exatamente, parabéns à ACOM pelos 19 anos, presenteie com solidariedade. Quando a ACOM chamar, deixe seu coração atender. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje falando sobre fonoaudiologia. O que são as cordas vocais, quais os cuidados temos que tomar com a nossa voz e falando também com a Ana Carolina, que é a fonoaudióloga, da instituição, falando sobre as laringes artificiais, as formas alternativas de contato e no que a ACOM consegue ajudar esses pacientes. Ana, voltando ao assunto do primeiro bloco, pelo que você fala, deve ser muito angustiante, né, para o paciente que sai da mesa cirúrgica, né, no pós-operatório, já sem a voz, já sem essa forma de contato. Sim. Quais são os caminhos que ele percorre? Eu penso que você seja uma das etapas, não finais, mas você faça parte de um grupo que atenda, seja psicólogo, né? Eu imagino que ele deva passar por todo um trajeto até chegar em você. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
É muito importante, né, essa ressalva que você está colocando, Paulo, porque hoje, assim, na CON, a gente não trabalha sozinha com o paciente, né? Existe toda uma equipe que acolhe esse paciente. Então, o que acontece? Primeira coisa é a definição de conduta. Né? Toda segunda-feira nós temos uma reunião, e nessa reunião, assim, está todos os profissionais, né? É uma reunião de cabeça e pescoço, onde estão os 2 cirurgiões de cabeça e pescoço, estou eu, a fonoaudióloga, né? Tá a oncologista, tá o radioterapeuta, tá a psicologia, tá a fisioterapia, tá a dentista, né? Então, assim, nesse primeiro momento a gente vai acolher o paciente. Então, assim, a gente define na reunião qual vai ser a abordagem, né? Qual que vai ser a conduta mesmo se o paciente ele vai para a cirurgia, porque tem paciente que a gente também trabalha com protocolo de radioquímio. Então, assim, o paciente não vai para a cirurgia de imediato, né? O paciente ele pode fazer radioterapia e quimioterapia e conseguir manter, né, a estrutura. Ele não vai para a ressecção cirúrgica. Sim. Que a gente pode até falando isso num outro bloco também, explicando melhor sobre esses protocolos de radioquimioterapia. Porque nem sempre é necessário, por exemplo, a nem ressecção sempre total. é necessário a cirurgia de laringectomia total. Isso vai depender do tamanho que está da lesão, né, o tipo de tumor. Então, assim, cada caso é um caso, né? São, né? É muito específico ali. Então, assim, nem todo caso vai para laringectomia total. Casos iniciais, a gente consegue preservar órgão e consegue fazer o protocolo de radioterapia e quimioterapia, né? Que também é um outro tratamento. Então, assim, a partir do momento que é definido a cirurgia, então, assim, como eu disse, a equipe está ali para receber e acolher esse paciente. Né? Eu, como fono, como eu disse anteriormente, eu vou estar orientando a minha função, o meu papel com esse paciente, mas esse paciente, muitas vezes, ele faz o esvaziamento cervical, que faz parte da cirurgia laringectomia total, né? O esvaziamento cervical bilateral faz parte do procedimento cirúrgico, então esse paciente, com certeza, vai precisar de uma fisioterapeuta, né? Para estar fazendo uma fisioterapia específica, para trabalhar com relaxamento cervical, né? A parte centroescapular também, que fica com uma assimetria. Esse paciente é fundamental que ele também precisa da psicóloga, né? Porque a gente está trabalhando o quê? Com a imagem desse paciente também. É verdade. E cirurgia na região de cabeça e pescoço é o que mais o quê? Mais traz aquele impacto para o paciente de uma mutilação física e uma mutilação física exposta. Porque esse paciente ele vai sair da cirurgia com uma traqueostomia definitiva, ele vai estar com o estômago, um orifício aberto, né, na região de traqueia, ele vai estar com uma sonda nasentérica, ele também vai precisar da nutricionista para estar orientando e norteando a alimentação, a via de alimentação desse paciente, a via interal, a quantidade desse volume que vai ser administrado interal, até a fonoaudiologia entrar com a via oral e retirar essa sonda. Então, assim, realmente é toda uma equipe que vai estar, assim, abordando esse paciente, que vai estar acolhendo esse paciente. Eu hoje, lá no Centro de Reabilitação Oral, eu trabalho lado a lado ao serviço, né, de odontologia, né, que é o serviço de estomatologia, onde está a Luciana, onde está o Rodrigo. Esse paciente, depois da cirurgia, ele vai precisar de uma radioterapia, e a gente sabe que na radioterapia, um dos efeitos mais comuns é a mucosite, né, mucosite, que são aquelas feridas que pega toda a mucosa jugal, a mucosa da cavidade interna da boca, língua, por baixo da língua. Então, vai precisar da laser terapia, né, que é a equipe de estomatologia que faz hoje. Então, assim, é toda uma equipe que aborda esse paciente, desde a fono, desde o cirurgião de cabeça e pescoço, desde o radioterapeuta, desde a fisioterapia, a psicologia, a nutrição. Então, assim, tem toda uma equipe que vai estar trabalhando junto com esse paciente, né? A gente não trabalha com esse paciente sozinho. E é importante que todos nós sensibilizamos juntos. Como você mesmo mencionou, né? Porque, assim, é tocante, né? E é extremamente gratificante quando a gente realmente pode ajudar, quando a gente pode, né, devolver esse paciente, não a voz anterior, mas que a gente pode desenvolver... Pode manter o contato, né? Justamente, desenvolver uma nova comunicação e devolver esse paciente o quê? A estabelecer esse contato com o meio que é fundamental. Mudando um pouquinho do assunto, inclusive eu que hoje estou gripado, até peço desculpas a vocês que estão em casa, que devem, né, ter percebido que a voz está um pouco diferente. Mas, por exemplo, os cuidados básicos com a voz. Não no meu caso, né, porque gripe a gente sabe que não é caso para fonoaudiólogo, mas quais cuidados básicos nós temos que ter com a nossa voz, no quesito de forçar a voz, usar de forma inadequada? O que você tem a dizer? Paulo, então, assim, a maioria das pessoas quando me procura, né, para a questão, assim, da voz específico, né, a voz profissional, ou simplesmente, assim, a higiene vocal, como se descrevendo, assim, né, os cuidados que devemos ter com a voz.
Porque, assim, cada caso é um caso. Hoje, como você descreveu que está um pouco gripado, é claro que isso vai ter um impacto, né, na sua voz, numa qualidade vocal um pouco mais nasalizada. E também tem aquela pessoa que faz uso da voz profissionalmente, né? Vocês aqui da comunicação, vocês que estão trabalhando, assim, que tem que estar muitas vezes, assim, dependendo várias gravações num dia só, então vai chegar no final do dia e tá aquela voz um pouco mais soprosa, aquela voz um pouco mais rouca, que está refletindo o quê? Um cansaço vocal. Então, eu costumo dizer assim, que cada caso é um caso, não existe assim, um exercício específico para cuidar da voz. Cuidar da voz é higiene vocal. É estar hidratando, tomando água constantemente, é não estar cometendo abuso vocal. Cometer abuso vocal é o quê? É falar junto com outras pessoas, é estar se comunicando em ruído competitivo. Ah, mas chega final de semana, a gente quer ir num barzinho que tem um ruído competitivo natural, que está com uma música ao vivo, né? Tem um som ambiente, uma balada que tem um som mais alto, é natural. Então, assim, não é que nesses ambientes você tem que estar falando sussurrando, baixinho, claro que isso não vai adiantar, né? Um dia, 2 dias que você cometer abuso vocal, você vai ter um nódulo vocal, um pólipo vocal? Não necessariamente, né? A gente sempre orienta o seguinte, a higiene vocal, que é a hidratação constante, não cometer abuso com a voz, o fumar, né, que é fundamental, a gente sabe assim, o quanto que o tabaco implica numa alteração vocal e, consequentemente, assim, futuramente, assim, né, no problema que pode gerar esse cigarro, como a gente estava falando anteriormente dos pacientes de laringe, né, do laringectomizado total, nós sabemos que hoje todo laringectomizado total, para partir para resgate, para essa cirurgia, são ex-fumantes e ex-fumantes pesados. E outra coisa também, assim, hoje em dia, né, tá muito em alta essa questão da academia. Todo mundo malha, todo mundo treina, e na academia já tem um ar-condicionado, você já tá ali pegando peso, puxando peso pesado. Então, o que eu sempre oriento, no intervalo de um exercício pro outro, é importante estar hidratando, estar tomando água. Essa água é importante, essa água tá em temperatura ambiente. Por mais que a gente saiba ali que tá calor, que tá quente, mas essa água não deve ser muito gelada para não ter o choque. O choque da atividade física que você está fazendo, muitas vezes está ali, né, conversando com seu personal, então traz um choque, né? Então você deve evitar na academia tomando aquela água muito gelada. E durante a realização do exercício físico mesmo, você evitar de estar conversando, de estar falando em excesso. Né? Então, assim, ar-condicionado no carro, ar-condicionado na sala do ambiente de trabalho, não tem problema ter, mas desde que você tenha uma água do lado, que você esteja hidratando constantemente. E ter os intervalos também, porque o ar-condicionado a gente sabe, assim, que tem uns tempos que tá bem, que fica muito quente, né, como agora anda bem quente, mas pode poupar também, desligar um tempo, ter os intervalos, assim como eu falo de ter os intervalos também. Pouso vocal, né? Até para nós que, assim, que usamos da voz profissionalmente, tem que ter os momentos que a voz precisa do seu descanso vocal também. E é claro, né, uma boa alimentação, uma alimentação saudável, comer nos intervalos, né, regularmente para evitar o refluxo gastroesofágico, que a gente sabe que o refluxo pode trazer, né, uma alteração vocal. E é isso. E com relação à alimentação, existem alguns alimentos ou é tudo mito, por exemplo, com relação à maçã, que dizem que limpa, né, a voz, melhora a qualidade vocal? E entre outros, realmente eles podem ajudar? A maçã é uma fruta que normalmente eu oriento muito em terapia, porque a maçã é uma fruta assim que mais limpa, né? Ela é extremamente distringente. Então, em terapia a gente usa muito, concomitante aos exercícios passados, a terapia vocal prescrita, gosto muito de usar a maçã. E a maçã, assim, de fato, independente de terapia, independente do paciente que está fazendo uma terapia vocal, pode estar fazendo uso da maçã, porque a maçã, ela limpa aquela sensação de pigarro, de secreção parada na garganta, que é proveniente o quê? De leite, de achocolatados, derivados do leite, né? É muito viscoso, então dá aquela sensação, assim, concentrada na garganta, de secreção parada ali, né? Assim como o chocolate, o leite, o iogurte, em excesso, não é que não pode comer chocolate, não é que não pode tomar leite. Ainda bem, porque o chocolate é tão bom, né, gente? Mas, assim, dependendo do dia, se você vai precisar, assim, de fazer uma exposição da voz naquele dia, a gente sempre orienta a evitar naquele dia o chocolate, o leite, né? Assim, brincadeiras à parte, né? Mas realmente... Porque, assim, fica viscoso, né? E já a maçã é o contrário, a maçã limpa. Então, não é mito, não. A maçã realmente é uma fruta que a gente gosta de orientar bastante, independente de terapia vocal ou não, a maçã ajuda. Ana Carolina, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E espero tê-la aqui em breve, seja para falar de novas campanhas ou para trazer dicas, novidades.
para que a gente possa ficar sempre atualizado, ok? Obrigada, Paula. Obrigada mais uma vez a oportunidade de vir, de falar sobre o meu trabalho, o trabalho da fonoaudiologia na Com. E agradecer ao público de casa, né, pelas doações, né, doando as laringes, para que essas laringes possam chegar até nós e dessa forma transferir aos pacientes. E também fazer a ressalva da importância de vocês continuarem doando, né, doando assim, não só para esses pacientes específicos da eletrolaringe, da laringe artificial, assim também como para essa belíssima instituição, porque assim, é benéfico não só para os nossos pacientes de laringectomia total, como os demais pacientes também, que contam com a ajuda de vocês. Com certeza, né? Toda essa estrutura, né? Todos esses trabalhos que são oferecidos gratuitamente, vale lembrar, eles são sustentados, né, pelas doações. Então, sinta-se honrado de fazer parte dessa grande equipe, né, que como nós o nosso muito. grande parceiro. Ana Carolina, muito obrigado. Então, para você que está em casa, obrigado pela companhia, fique com Deus e na semana que vem estaremos aqui novamente com o Mais Saúde, que é da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Tchau!